Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Rodadas e Conexões. É uma realização do Grupo AgroTour com parceria da revista Tour Negócios Online. É uma grande alegria participar e começar este projeto hoje, que nasceu para conectar pessoas, ideias e oportunidades. Tenho o prazer de receber aqui hoje 3 convidados muito especiais, cada um trazendo uma visão única e complementar sobre temas que se conectam e são extremamente atuais. Para falar sobre energia e sustentabilidade, o ativista de transição energética e negócios sustentáveis, Renato Zimmermann. Muito prazer, Renato. Prazer, Cacá. Uma satisfação muito grande participar do primeiro Rodadas e Conexões. Bem-vindo. Obrigado. Para falar um pouquinho sobre educação financeira, temos a Fátima Santos, da RP Métodos. Prazer, Cacá. Eu sou a Fátima. Vim falar um pouquinho sobre essas novas mudanças que a reforma tributária vai trazer para a nossa vida. Bem-vindo. Obrigada. E para falar sobre os ecossistemas de conexões, temos a Daiane Orvart, que vem da Ruach Network. Prazer. Obrigada pela oportunidade. É um prazer participar do Rodadas e Conexões. E contem comigo para esse novo sistema e ecossistema que vem se formando aí no mundo, que a gente vai apresentar. Bom, o programa ele se dá de uma forma de uma conversa, um bate-papo. Estamos na nossa sala de casa, mas conectando assuntos que realmente fazem diferença para a sociedade no tempo atual. Vou começar com o Renato, com um assunto que está super em alta, o COP30. O que é a COP e por que ela foi criada, Renato? Então, a COP é uma sigla, né, é Convenção ONU das Partes. E dá para dizer que é o movimento mais importante que acontece no ano no planeta. É quando as nações membros da ONU se reúnem para debater as questões que envolvem todo o planeta e, nesse momento, as questões ligadas ao aquecimento global e o que as nações precisam fazer para que, nesse período combinado entre os acordos, possam se chegar à cooperação de cada uma das nações. É importante salientar que nós temos o Global Norte e o Global Sul. Na ONU se fala muito nisso. O que significa isso? Global Norte são os países desenvolvidos, né? E eles já poluíram, eles se desenvolveram poluindo o planeta. E o Global Sul não teve esse impacto passado, mas está tendo um impacto presente e futuro. Então, as nações desenvolvidas e as nações em desenvolvimento, elas precisam debater num sistema chamado multilateralismo, que são políticas, assim, são regras para que se chegue a acordos onde quem vai financiar a preservação do planeta, quem vai pagar pela destruição, que isso aí se chama financiamento climático. Nós vamos ouvir muito falar em financiamento climático. Vamos discutir também as metas dos países. Já foram feitos várias COPs. Nós estamos na COP30, porque aconteceram já, essa que é a 30ª edição. E ela está no Brasil também, é muito bacana, porque ela nasceu no Brasil na Rio 92. Até então, a Rio 92 reuniu 178 nações no Rio de Janeiro, em 1992, e foi ali que nasceu, então, a COP, nasceu a UNFCCC, que é um departamento da ONU, que organiza todos esses debates. Tudo é debatido, tudo é discutido, e há muitos interesses em jogos, interesses diplomáticos, né, das nações, principalmente dos países que mais poluem. Vamos citar aqui China e Estados Unidos.
Estados Unidos já informou que está deixando o Acordo de Paris. O que significa isso? Isso são notícias que estão diariamente no noticiário, mas para nós brasileiros parece uma coisa tão difícil, tão longe, né? E a gente precisa se inteirar nisso, porque isso irá afetar a nossa vida, irá afetar os nossos negócios, a nossa forma de viver e o principal, a sustentabilidade do planeta. Lembrando, né, a sustentabilidade, quando a gente usa esse termo, não é para nós, é para as futuras gerações. Nós temos que garantir um planeta para 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos e para os outros que aqui virão. Então, nós não podemos destruir o planeta. E, resumindo, então, Cacá, a COP ela tem a principal missão, as metas de redução de emissão de gás de efeito estufa. Os países têm que apresentar as suas metas e depois eu vou explicar melhor como isso atinge nós, cada um de nós. Também o financiamento climático e também a mitigação dos eventos que estão acontecendo, o que nós vamos fazer também para combatê-los, né? E também mencionando, só um exemplo assim, bem importante, países insulares que vão participar, são os que mais se preocupam com a COP. O que são esses países insulares? São pequenas ilhas que estão rodeadas por oceano. Elas não contribuíram nada para o aquecimento global e vão ser os mais afetados. Então, eles são os países que mais se preocupam com essa cúpula do clima, porque ali eles conseguem espaço para discutir, porque o futuro de todo o planeta está em risco, mas o deles está muito mais do que nações como o Brasil. Então, Renato nos falou um pouquinho também sobre financiamento. Enquanto ele falava, me lembrou o que está vindo também por aí, que são as mudanças tributárias e econômicas. Sim. Fátima, nos conta um pouquinho o que isso vai representar na prática para as pessoas e para as empresas. Vai representar uma mudança significativa na forma de fazer negócios, na forma de pensar nos negócios. O impacto financeiro é gigantesco. Acho que puxando um gancho do que o Renato falou, a gente tem que pensar assim, como hoje, por exemplo, na questão climática, eu tenho o que menos contribuiu é o que mais vai acabar pagando a conta. Na reforma tributária também é assim, de uma forma geral, a gente, como população, menos contribuiu com os itens e questões que vão ser mudadas, mas a gente vai pagar essa conta todos os dias. Seja nas empresas, com uma mudança, uma inversão do fluxo de caixa, né? Que hoje muitas empresas utilizam o tributo como uma forma de financiamento, mesmo que temporário, porque primeiro eu vendo, depois eu apuro o imposto e depois eu pago. E isso, sem dúvida nenhuma, vai refletir na vida das famílias, porque no momento que uma empresa tem uma mudança significativa no seu fluxo financeiro, isso vai refletir no fornecedor, vai refletir no funcionário, vai refletir nos clientes. Então, a gente precisa, cada dia, se alimentar um pouquinho dessas informações que estão vindo pingadas e para a gente poder se organizar e poder estar melhor preparado. E agora, Daiane, quando eu te apresentei, eu falei em ecossistema. Me explica melhor como é que nasceu a Ruach e que ecossistema que ela responde. Então, a Ruach nasceu através de uma mentoria. Os sócios iniciais da Ruach, eles eram mentor e mentorado, né? E após essa mentoria, o mentorado resolveu que ele gostaria de fazer negócios com o mentor. E eles conversando, o mentor chegou para ele e fez uma proposta. Duas propostas, na verdade, ele apresentou. Uma que iria trazer somente ganhos financeiros e outra proposta com propósitos. E o mentorado, né, um dos sócios, Nossa, fugiu o nome dele. Um deles é o Elisier, né, e o outro é o Josué. O Josué, no caso, ele decidiu pelo propósito. E aí o Elisier disse, então tá, então agora nós vamos, né?
que é a Ruach? É criar um ecossistema com propósito. O que é isso? É com que as pessoas se conectem de forma intencional, com clareza, né? Entendam que a conexão de networking é muito mais do que trocar cartões. Ela é simplesmente tu mostrar-se interessante para que o outro tenha interesse e te carregue. Talvez tu não feche negócio naquele momento, mas tu vai fechar negócios adiante, né? Porque tu vai ser lembrado diante disso. E com este propósito, o nome Ruach veio através de um sonho, porque Ruach significa sopro divino em hebraico. Então, o propósito é levar o sopro dessas conexões adiante. Que lindo! Ver como cada área que está em movimento, mas também se conecta, né? Todas essas transformações mexem direto com as nossas vidas. Sim. E então, Renato, vou voltar para ti. O tema COP30 está em alta, a COP30 está por acontecer, né? Faltam poucos dias. Qual a importância da COP30 ser realizada no Brasil? O que isso significa para a nossa presença no mundo? Muito bom, boa pergunta. A COP, enfim, todos esses acordos que os países fazem, eles refletem nos negócios e na economia. O Brasil, sem dúvida, será a grande potência verde mundial. Nós temos todas as condições, não apenas de ser um exemplo para os demais países, nós temos que se preocupar o que nós vamos fazer. Né? Mas também aqui estão as grandes oportunidades das energias limpas, de produzir hidrogênio com fontes renováveis. Aqui nós temos água, que é uma fonte renovável, nós temos vento e sol abundante. Com isso, a gente consegue produzir, por exemplo, o hidrogênio limpo. Por quê? Porque para ti, o que é o hidrogênio? É uma molécula, H2O, é a água. Né? Tu quebra a molécula, tu tem o hidrogênio, duas moléculas. Para ti conseguir gerar hidrogênio, que é um gás, tu precisa fazer um processo elétrico que gasta muita energia. Então, para te fazer isso, tem que ter energia limpa. Daí tu está produzindo hidrogênio verde e esse hidrogênio vai para a Europa para ser uma fonte energética lá, tanto para gerar energia elétrica como energia para aquecimento, para produção industrial. Então, nós vamos produzir energia limpa aqui e transportar ela lá para a Europa. Isso precisa de acordo entre as nações, precisa de entendimentos, políticas públicas, precisa de boa vontade, cooperação, compromisso, coordenação, e esse momento da COP é justamente para isso, para os países selarem esses acordos diplomáticos. E aqui no Brasil é um marco também, porque como a Rio 92 faz 33 anos que aconteceu, né, a Rio 92, e agora a COP está acontecendo aqui, e acredito, Cacá, que o Brasil, a COP30 será um divisor de águas na questão também do tratamento que a gente vai dar para o nosso planeta. Que legal mesmo. E Fátima, de que forma uma gestão financeira estruturada pode ser um diferencial competitivo aqui no Brasil? Hoje no Brasil eu entendo que um item que a Daiane falou vem muito na minha cabeça enquanto ela estava falando, que é a questão do quanto as empresas precisam ter propósito. Então, eu entendo que uma empresa ela só vai conseguir ser próspera se ela tiver um propósito claro, né? E para eu conseguir fazer com que esse propósito eu consiga vender ele, seja, né, para um cliente interno, um colaborador, um parceiro, ou para os meus próprios clientes finais, eu preciso ter dinheiro para isso. E para eu ter esse dinheiro, eu preciso ter um mínimo de organização financeira, um mínimo de planejamento, né? Esse planejamento vai desde o que
Muitas vezes tu tá falando com uma pessoa, um empresário, e diz até onde tu quer chegar, quantos clientes tu quer alcançar, e ele não sabe essa resposta, né? E daí, como isso é desafiador a gente pensar em fazer um planejamento quando tu não sabe fazer a pergunta, né, como empresário. Então, eu preciso, antes de ter uma resposta, eu preciso saber fazer as perguntas certas. E essa pergunta certa vem no planejar, vem no eu entender o meu fluxo de saída de dinheiro, o quanto que eu preciso. Muitas empresas, elas conseguem sobreviver por um período impressionante de tempo, porque elas conseguem fazer uma correta condução do seu fluxo de caixa, e não necessariamente que elas tenham resultado positivo econômico, né, lucros. E isso vem a um complemento do que é ser empresário, do que é fazer negócios e conexões e pensar um pouquinho fora da caixa todos os dias. Importante isso. E Daiane, o que esse ecossistema de conexões busca construir? Qual é o impacto que vocês querem trazer? Então, a Huachi, hoje, ela está tomando um rumo de ser além de uma empresa que promove esses eventos, esses encontros, com propósitos, com conexões claras, bem definidas e com uma intencionalidade muito conectada, né, ao propósito, assim, e inclusive até a espiritualidade, porque muitas vezes isso desconectado, né, não faz sentido, as pessoas acabam se perdendo, a gente percebe. Fica sem propósito. Isso. Fica sem propósito, exato. E aí a Huachi quer, né, o propósito maior da Huachi é conectar, ser a maior escola de negócios que cria esse ecossistema a partir dessas conexões de eventos, né, levando para as pessoas essa clareza única que o empresário precisa sobre o seu propósito, do seu negócio, para ele conseguir passar para o outro esse propósito, para ele poder passar para o cliente interno, para o cliente externo e criar pontes, que hoje se fala muito sobre o networking e o netweaving, que é a criação de pontes entre empresas, empresários, pessoas. E com isso a gente leva uma transformação além da empresa e das conexões para os empresários. Que muitas vezes eles estão perdidos, estão desconectados de si e do seu negócio e eles não conseguem fazer essa gestão. É porque hoje eu vejo que empreender virou um negócio muito solitário, né? Porque a gente pensa muito no cliente, se fala muito, se tem muita literatura de cliente, né, sobre a jornada do cliente, sobre as necessidades dos colaboradores, mas a gente não lembra que lá na ponta tem um líder que às vezes está sozinho, que às vezes está perdido e precisa de uma conexão adequada. Claro, e a gente entende que esse ecossistema que a gente está criando, ele é tão importante e queremos que ele seja um ambiente realmente seguro. Um dos motivos é pelo fato dos empresários eles serem solitários. E entendemos, juntando todos nós aqui, a importância, tanto que a COP é uma junção de líderes. Exatamente. Entende? É uma junção de líderes que criam pontes, o networking faz o netweaving para um bem maior, para um propósito maior. Né? Eu ia dizer isso, que tanto no clima quanto nas finanças, esse ecossistema realmente é o que faz sentido agora, né? É o que realmente são as conexões que a gente vem buscando para sair dessa solidão, né? Dessa solitude que não facilita em nada a caminhada do futuro, né? Eu acho que nós estamos numa geração que está vivendo um pouco essa solitude, está percebendo que ela não está agregando. E daí a COP nos traz mais do que nunca esse exemplo do olhar para frente. Sem dúvidas. E todos esses acordos internacionais vão gerar novos negócios também. Por exemplo, Green Tech, que são as empresas de tecnologia verde, as Climatechs, que são as empresas de tecnologia para as questões do clima. Para vocês terem uma ideia só assim por cima, até 2030 poderá chegar a 2,8 trilhões de reais de movimentação só na economia verde brasileira.
Sim, hoje tem também banco de carbono, tem várias O linhas, crédito né? de carbono é um mecanismo financeiro, né? Uhum. Quem polui compra e quem preserva recebe. Compensa financeiramente, Isso, né? é um mecanismo de compensação. E aqui no Brasil ele foi recentemente aprovado, né? Então, a contabilidade, por Sim. exemplo, a questão financeira, as empresas vão ter que se adequar, elas vão ter que fazer um imposto, assim como existe o imposto de renda, vai haver também o imposto, o balanço de emissão de gás de efeito estufa. As empresas serão obrigadas a prestar contas. E as conexões, Daiane, olha, tu vai trabalhar muito nessa Bom, área de economia verde, tu vai fazer muita conexão e essa questão financeira também, o brasileiro vai poder aproveitar muito essa nova onda. Assim, a notícia não é muito boa, né? A gente vai ter eventos climáticos extremos, eles já estão acontecendo, não estamos fazendo tema de casa, não estamos conseguindo manter a temperatura a menos de 1,5 graus desde a época do início da Revolução Industrial, foi quando o homem começou a interferir na questão do meio ambiente, quando a nossa atividade humana. E a gente vem numa marcha, né? Mas, por outro lado, também tem essa necessidade de conexões, Daiane e Fátima, tem a necessidade também de nós, brasileiros, termos toda essa questão do financeiro envolvido com a... Sim, até porque hoje, se a gente for pensar, muitas empresas já estão fazendo isso, estão entendendo que o olhar para o planeta também vende, o olhar para o planeta também é monetário, né? Também traz negócios. Então, desde a área de cosméticos, que tem empresas que foram líderes em iniciar o que na contabilidade a gente chama, né, da questão do compliance na parte ambiental. E hoje empresas cada vez mais precisam se posicionar em relação a isso e precisam colocar isso nos seus orçamentos financeiros, que elas vão ter que separar uma partezinha do planejamento delas para ter um olhar em realmente preservar o planeta. Eu ia mesmo te perguntar isso, Fátima. Que atitudes simples as organizações podem fazer? Perfeito. Quando a gente vai pensar numa organização, a gente tem que pensar que ela precisa ter um planejamento financeiro de pelo menos um período de 1 ano, que a gente chama de curtíssimo prazo, de 5 anos, de 10 anos. Ela tem que ter uma intenção de conseguir fazer uma correta distribuição dos seus recursos, seja para conseguir perpetuar aquele negócio, mas ao mesmo tempo ela precisa pensar que nesse meio do caminho ela vai precisar preservar o planeta, vai precisar investir muito em gente, né? Investir em pessoas. As empresas, os números contam uma história e essa história sempre está recheada por pessoas, recheada por intenções e por sonhos. E Daiane, quem quiser se conectar, como pode participar dos eventos da Ruach? É de forma simples. Primeiro, tu te conecta com a Ruach através do Ruach Networking no Instagram, né? E aí basta tu te cadastrar, né? Nós entramos em contato, nós retornamos. Basta tu te cadastrar no link, pagar e entrar no evento, né? Depois que tá lá, a gente cria esse ecossistema de forma real e intencional. A gente entende o negócio de cada um, né? Através de reuniões, nós chamamos, nós fazemos reuniões, entendemos os propósitos e aí nós fazemos, através da gente, essas conexões começam a acontecer e a gente leva o empresário e a empresa para o nível superior. Que legal. Bom, gente, a conversa foi maravilhosa, eu estou encantada, quero agradecer a presença de vocês três, realmente aprendi um monte. Mas eu vou deixar aqui uma perguntinha coletiva que eu quero que cada um de vocês responda de forma breve, mas que realmente é para a gente dar uma chacoalhadinha. Se cada um de vocês pudesse deixar uma única mensagem muito prática para quem está nos assistindo, qual seria? Vamos começar por ti, Fátima.
Eu acho que a mensagem principal é: nós estamos num momento decisivo em termos de mudanças significativas, que todo mundo se informe, porque quando a gente está informado, não é assustadora uma mudança, ela vira um planejamento. E a gente consegue sentir isso de uma forma menos dolorida e consegue chegar melhor no outro lado, e sempre que a gente evolui, a gente vai para um lugar melhor e não perde nada com isso. Obrigada, Fátima. E tu, Renato, o que nos diria de forma breve? Então, Cacá, eu diria assim, como finalização, pediria para todo mundo pensar no planeta, ajudem a salvar o planeta, façam a sua parte, não esperem os governos. Eu estarei lá em Belém, estarei até mandando bastante notícias. Nós agradecemos. E espero que a gente vire uma página aí e que a gente siga nessa jornada aí para reverter esse quadro de aquecimento global do planeta. Obrigado. Obrigada. E tu, Daiane, deixa um recado para nós. Deixa. Então, Cacá, o que eu diria? Pessoal, conexões fazem toda a diferença. Pensem assim, ninguém chegou em nenhuma grande oportunidade da vida sozinho. Sempre foi através de um amigo, através de uma oportunidade, através de uma porta que tu resolveu atravessar. Então, se tu tá acostumado a não sair, né, não ir pra rua, teu negócio provavelmente não vai passar de onde tá. Vá, te conecte. Venha conosco se conectar nesse ecossistema com clareza, com propósito, que pode com certeza te levar muito além do que tu está esperando. Muito obrigada. Para continuar nessa jornada de transformação e conexão, eu quero deixar aqui também um convite. O Festures 2025 acontecerá de 6 a 9 de novembro no Serra Parque, em Gramado. Vai ser uma grande oportunidade de network, conteúdo, inovação e turismo. Esperamos todos vocês lá. Eu estarei lá. E obrigada pela audiência. Até a próxima edição do Rodadas e Conexões, junto com a revista Tour Negócios. Até lá.